Bom dia, meus irmãos. 1 Crônicas, capítulo de número 19. Davi derrota os amonitas e os sírios. Diz aqui que, por ocasião da morte do rei Naás, Davi envia os mensageiros para consolar o filho dele, chamado Hanum. Essa embaixada, esses representantes, né, de Davi vão até lá, mas são maltratados, humilhados. Diz o verso 4 que raparam eles, cortou metade das vestes até as nádegas e mandou eles embora. Então, raparam ali os seus pelos, né? E provavelmente dá a ideia que é a barba e cabelo, e deixou eles seminus, sinal de vergonha, de humilhação. E então, quando Davi fica sabendo daquilo, fica irado, e esse pessoal, né, Hanum, ele vem em guerra contra Davi. E no meio da guerra, diz o verso 18, que Davi matou entre os sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens a pé. E Sofaque, chefe do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. Capítulo de número 20. Davi conquista mais terras. E tem o episódio aqui no verso de número 4. Depois disso houve guerra em Gezer contra os filisteus, e Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. Estou mencionando isso porque as perguntas que surgem, né, as curiosidades, mas tinha gigante? A Bíblia fala que Golias era um gigante. Haviam pessoas muito altas, embora não possa ser considerado um gigante igual a gente vê nas histórias, nos filmes, né? Eram pessoas de grande estatura, 2 metros, 2 metros e pouco. Não é tão grande assim, chegar uma pessoa a 3 metros, né? Hoje nós temos pessoas de bem altas, né? Chegando aí perto dos 3 metros. Então, não era nada diferente do que temos hoje. Capítulo de número 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Esse texto aparece em 2 Samuel 24, aqui está repetindo. Disse Davi para Joabe e os chefes do povo: ide e levantai o censo de Israel. Mas Joabe é uma pessoa que também tem o temor de Deus, e ele viu que isso não era bom. Verso 3: por que requer isso, meu Senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu. O que tinha de errado em mandar fazer o censo? É porque apontava uma vaidade, aquela questão de querer saber o tamanho do exército que tem. Era uma atitude muito vaidosa, por isso desagradou a Deus.
mas o texto diz que foi Satanás quem instigou isso. Então, foi feito o censo. Verso 5, havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. Então, aqui apresentou o resultado apenas dos homens de guerra, ou seja, homens que tinham condições de ir para a guerra. Dentre esses, em Israel 1.100.000, em Judá 470.000. Verso de número 7, olha só. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa. Porém agora peço-te que perdoe a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Deus iria castigar, e por conta disso, Deus dá 3 opções de castigo, né? É interessante isso, nós não temos nada semelhante, mas Deus deu 3 opções de castigo, mandou ele escolher. Opção número 1, cadê? 3 anos de fome. Opção número 2, 3 meses consumido diante dos adversários. Terceira opção, 3 dias a espada do Senhor, que é a peste na terra. 3 anos, 3 meses ou 3 dias, né? E cada um seria uma coisa diferente. Davi fala o seguinte: eu estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não na mão dos homens. Ele opta pela terceira opção, não porque era menor em tempo, né? Foi 3 dias só, mas porque era nas mãos do Senhor, né? Ao invés de ser na mão dos inimigos. E então diz que o Senhor enviou a peste, verso 14, e caíram de Israel 70.000 homens. 70.000 pessoas morreram por conta daquela peste. Esse foi o castigo por conta do pecado do levantamento do censo. Verso 18, então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor. Agora já depois disso, depois do castigo, Davi vai fazer um sacrifício, vai adorar o Senhor para poder terminar aquele período de castigo e de sofrimento. E ele vai até um lugar, até a terra de Ornã. E ali ele chega para esse camarada e propõe comprar aquela terra ali dele, porque ele quer construir um altar para adorar o Senhor. O dono ali daquela terra fala: não, pode fazer, vai ser um prazer aqui, né, oferecer a terra para isso. E Davi responde assim, verso 24: tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecer holocausto que não me custe nada. Então Davi paga 600 ciclos de ouro por aquela terra. Eu acho interessante aqui essa frase dele: não oferecer holocaustos que não me custe nada. A adoração ao Senhor sempre tem um sacrifício da nossa parte. Às vezes nós temos que sacrificar as nossas vontades, abrir mão do nosso tempo, nos esforçarmos, pelejarmos para poder
dedicar, até para você separar esse tempo para ler a Bíblia, não é fácil. Separar um tempo para orar, para ir na igreja, para fazer a obra do Senhor, para entregar um dízimo, fazer uma oferta missionária, ofertar algo para a casa do Senhor. Tudo isso demanda esforço nosso. E por isso me chama a atenção essa visão de Davi. Olha, eu não oferecerei uma adoração, um sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Sabe, queridos, é importante a gente se esforçar, dedicar ao Senhor, sabe? É dedicação mesmo, é esforço, é sacrifício para adorar o Senhor. Isso agrada ao Senhor, sim, agrada sim, com certeza. Deus observar que nós, mesmo que tenhamos que esforçar, mesmo assim o adoraremos. Não é só do tempo que sobra, não é só do dinheiro que sobra, não é só quando der certo. Ah, quando der certo. Ah, quando eu tiver um tempinho. Ah, quando eu sentir no coração. Quando chegar a minha hora. Sabe, é só as sobras. É só quando der. Não. Dê o seu melhor, se esforce e Deus vai te abençoar, porque Deus se agrada dessas coisas, tá? Amém. Vamos orar. Pai, bendito é o Senhor. Nós, ó Deus, louvamos e bendizemos o Senhor em todo o tempo. Abençoa-nos, dê-nos a tua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até mais.